todos. Portanto, vamos continuar o nosso voo agora em Efésios. Podem começar a abrir as vossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios. Para muitos, esta epístola, uma vez eu ouvi uma descrição do um resumo, uma frase que resumia esta epístola, e essa pessoa chamou os Efésios como o Grand Canyon do Novo Testamento. Mas não foi só por ter piada, foi por uma razão. É porque este livro, esta carta, esta epístola, fala sobre a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Cristo. Então ele achou que o Grand Canyon era o que descreveria melhor esta expressão. E por isso é que chamou aos Efésios o Grand Canyon do Novo Testamento. E eu acho que chamou muitíssimo bem. Porque é de facto a carta, a epístola que por excelência nos mostra melhor o que é a verdade do mistério e a Igreja. E portanto, a profundidade, a largura, o comprimento, a altura, o que é isso de um Grand Canyon? Portanto, achei interessante e achei bem apanhada a designação. Acredita-se, um bocadinho de introdução, está bem? Já sabem, já me conhecem. Acredita-se que foi na primavera do ano 52 depois de Cristo que Paulo visitou Éfeso pela primeira vez. Ele não ficou muito tempo nessa segunda viagem missionária. Com ele vinha um casal, Priscila e Áquila. Esses ficaram por lá. Paulo incumbiu-os, depois de ter passado algum, mas não muito tempo, incumbiu-os de fazer um trabalho em Éfeso, de trabalhar lá em Éfeso. Eles quiseram também ficar e foi da vontade de Deus que ficassem. Mas Paulo não, Paulo teve que continuar. Muitos acreditam que Priscila e Áquila foram os verdadeiros dinamizadores desta igreja. Paulo lançou a semente e eles regaram-na, eles trabalharam nela, até que o fruto fosse visível. Não há muitos detalhes sobre isto, mas de facto eles ficaram lá e nós sabemos que eles eram dinamizadores. Havia igreja na sua casa, eles eram crentes realmente dinamizadores. Em Atos 18, não vamos ler, nós já estudámos o livro de Atos e foi uma dose quádrupla, portanto não vou voltar a estudar Atos. Recordam-se seguramente que este casal entrava na sinagoga em Éfeso e uma vez deparou-se com um homem muito eloquente chamado o Apolo. E que esse homem estava a falar muito eloquentemente das Escrituras. Isto aconteceu em Éfeso. Como sabem, Atos descreve factos que depois vão se verificar nas cartas a seguir. É como se fosse um apanhado de muita coisa que vai se verificar depois. E, portanto, em Atos 18 nós vemos este casal a entrar numa sinagoga e deparar-se com o Apolo a falar muito eloquentemente. Muito embora ele fosse erudito, ok? Ele não estava devidamente instruído. E o que este casal fez? Chamou-o à parte e instruiu nas verdades que tinha recebido de Paulo. E este Apolo passou a ser mais um, além do Priscila e Áquila, a ajudar na obra em Éfeso. Eu já falei sobre isto, falei também que eles não chamaram o Paulo, não chamaram ninguém, eles próprios resolveram o assunto porque tinham instrução. E é muito importante que nós, quando sejamos chamados a testemunhar, tenhamos o conhecimento necessário para falar sem depender de mais ninguém. E eles, na sua simplicidade, porque eles eram fazedores de tendas, eles puseram um canto, no bom sentido, o grande e eloquente Apolo. Ok? Isto está a que pensar. E, portanto, se eles conseguiam pegarem Apolo, um erudito, e explicar-lhe as verdades e convencê-lo, eles podiam explicar a qualquer um. Certo? E, portanto, eles eram as pessoas certas para começar um trabalho em Éfeso. Sabemos que Paulo, na sua terceira viagem missionária, regressa a Éfeso. Reparem, na segunda ele deixou as bases. Priscila e Áquila continuam. E na terceira volta a Éfeso. E aí passa bastante tempo, 2 a 3 anos a trabalhar, a evangelizar. Esta cidade está na atual Turquia e era a cidade mais importante ao oriente do Império Romano. Uma cidade super rica. Conhecida pelo seu culto. Vocês não me vão responder, mas lembram-se daquele monumento que está em Évora? É aquele monumento, não é? Ele chama-se o Templo de Diana, ok? Diana dos Efésios. Este culto pagão à falsa deusa Diana nasceu aqui, em Éfeso. E havia um grande templo, que ainda hoje está lá, nas ruínas, que é uma cidade fantástica mesmo para se visitar. Nunca lá fui, gostava um dia de ir ver. Mas dizem que é um espetáculo, tem um anfiteatro de mais de 25 mil pessoas. Podem sentar lá.
E aquilo só apenas 25% da área de Éfeso foi descoberta ou escavada. Cerca de 75% está toda por descobrir. Aquilo é uma cidade fantástica. E era a cidade mais rica da Roma Oriental. E estava na rota, estava central na rota entre o Oriente e o Ocidente. Isso também fazia dela bastante rica. Viveria nesta cidade cerca de 500 mil de pessoas na altura. Ok? Cresce. Paulo, mais tarde, acaba por sai de Éfeso, continua a sua viagem e decide ir para Jerusalém. Ele sabia que ia ser preso. Mas é curioso, ele queria ver novamente os anciãos de Éfeso. E nós lemos isso mais à frente, lemos isso até em Atos. Aliás, eu estou-me a antecipar, esqueçam, já falo sobre isso. Mais tarde, Paulo é levado para Roma, vai para Jerusalém, de facto. Esta peripécia eu vou contar mais à frente. Paulo vai para Jerusalém, é preso, levado para Roma, e por volta do ano 61 depois de Cristo, ele escreve a carta aos Efésios. Estão-me a entender? Na segunda viagem missionária, vai aos Efésios pela primeira vez, deixa Priscila e Áquila, eles conhecem o Apolo, junta-se a eles. Na terceira viagem missionária, Paulo volta, passa 2-3 anos a trabalhar na igreja, ok? Entretanto, é preso em Jerusalém, é colocado na prisão domiciliar em Roma, e na prisão domiciliar em Roma, no ano 61 depois de Cristo, ok? 9 anos depois da primeira visita a Éfeso, ele faz esta carta. É importante vocês conhecerem um pouco da história, que é para não aterrarmos aqui e começarmos a falar, assim, perceber como é que isto aconteceu. O tema desta carta é a sociedade, chamemos assim, de judeus e gentios no único corpo, chamada de Igreja. Ok? Um mistério. Este livro pode ser dividido em 2. Do capítulo 1 ao 3, nós vemos a parte doutrinal. E do capítulo 4 ao 6, a parte prática. Tal como já vimos também em Gálatas. Paulo tem uma forma muito típica de escrever. Ele primeiro debita o que devemos fazer e depois explica-nos como é que devemos viver em função do que já sabemos. E vemos aqui também de uma forma muito clara, como já vamos ver. Há uma palavra que Paulo utiliza muito nas partes práticas. E isto é visível do 4 ao 6, que é a palavra portanto. Portanto. Nós lemos isso no 5:7, eu vou citar, portanto não sejais seus companheiros. No 5:15, portanto vede prudentemente como andais. No 3:13, portanto vos peço que não desfaleçais. E no 6:13, portanto tomai toda a armadura de Deus. O que é que Paulo quer dizer? Em face da doutrina que é dada do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo diz, agora do 4 ao 6, vivam em função da doutrina que receberam dos primeiros 3 capítulos. E o portanto é como se fosse uma conclusão. Em resultado do que eu vos ensinei, agora vivam em função disso. Ok? Primeiro a abordagem doutrinal, depois a abordagem prática. Em Atos 20, agora vou contar a história. E já lemos Atos. Paulo estava a caminho de Jerusalém, mas Paulo tinha um gosto particular e tinha um prazer pelos crentes desta igreja. E Paulo faz um desvio até Mileto, que é uma cidade costeira próximo daquela zona da Turquia onde está Éfeso, e pede para os anciãos, isto está em Atos 20, não estou a inventar, e pede para os anciãos de Éfeso virem ter com ele, para se despedir dele. Sabendo todos que seria a última vez que iriam ver Paulo em vida. Tentaram movê-lo, não vais para Jerusalém, vais ser morto. E Paulo sabia que tinha que ir, e foi. Mas chamou-os e disse-lhes isto em Atos 20, 29. Eu cito. Eu sei, a falar para os anciãos em Éfeso, em Mileto, a despedir-se deles. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos a si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei, lá está, os 3 anos que ele ficou na terceira viagem missionária, é aqui que nós sabemos. Não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um. Paulo sabia que esta igreja ia ser fortemente atacada. Por isso é que delegou como futuro ancião desta igreja, sabem quem? Timóteo. Alguém que ele confiava. Isto também prova como ele valorizava estes crentes, valorizava esta igreja, deixando o seu representante, o seu sucessor, entendem? Segundo os historiadores Eusébios, depois de Timóteo, ou entretanto, não consigo perceber agora, não vou errar, não vou dizer um disparate, o próprio João também esteve nesta igreja, mas isto é segundo o historiador. O que prova a importância que foi dada desde sempre a apostar nesta igreja. É uma igreja importante. Então Paulo é preso em Roma e da prisão escreve 4 cartas, as 4 cartas prisionais. Se isto fosse uma reunião de jovens, eu perguntaria, alguém sabe as cartas? Não digam, não precisam. Alguém sabe as cartas prisionais, as 4?
Não me digam. Efésios, eu sei que vocês sabem. Filipenses, Colossenses e Filémon. São as 4 cartas prisionais. Ok? São as cartas escritas na prisão. Por isso é que são chamadas cartas prisionais. Então vamos começar. Há uma expressão, parte doutrinal, capítulo 1 ao 3. Há uma expressão neste livro que é usada, há uma expressão que é usada 27 vezes. 20 é a expressão mais usada neste livro. E, geralmente, quando fazemos assim o estudo dos livros, eu gosto de pegar nas palavras mais usadas porque, em suma, sintetizam aquilo que o livro quer dizer. E a palavra é em Cristo. Em Cristo. Efésios 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo. Vemos que, isto é um pequeno resumo, um pequeno síntese, antes de começar a sério. Em Cristo somos fiéis. 1.3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Em Cristo nós somos abençoados com bênçãos espirituais que nem imaginamos. Efésios 1.10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Em Cristo nós seremos congregados um dia com tudo o que está no céu e na terra. Em Cristo. Efésios 1.12. Com o fim de sermos pelo louvor e da sua glória, nós os primeiros esperamos em Cristo. Em Cristo temos esperança. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo nós ressurgimos para uma nova vida. Efésios 2.6. Eu tinha muitos mais. Não vou citar mais. Perceberam a ideia? O que é que isto quer dizer? Este livro fala-nos da nossa realidade em Cristo. Porquê é que nós estamos em Cristo? E vou-me antecipar um bocadinho. Porque este livro fala-nos da Igreja Corpo de Cristo, em que os crentes estão presos a Ele, estão ligados a Ele. Aquilo que é prometido a Cristo passa a ser prometidos a nós. As bênçãos que estão destinadas a Cristo passam a ser destinadas também a nós. Porque a partir do momento que nos convertemos e recebemos o penhor, que é o Espírito Santo, que vamos ver também aqui, nós passamos a ser também, estamos ligados a Ele. O destino de Cristo é o nosso. A herança de Cristo é a nossa. Nós somos co-herdeiros de Cristo. E por isso é que estamos em Cristo. E tudo o que é para Ele é para nós. E Paulo dedica-se a dizer 27 vezes que nós estamos em Cristo, em Cristo, em Cristo. Porque esta é a carta da Igreja. E o que é a Igreja? É nós estarmos em Cristo. É ou não é verdade? E por isso é que Paulo fala constantemente do em Cristo, do em Cristo, do em Cristo. Paulo repete com muita insistência isto por 2 grandes razões. Hoje o crente, quando se analisa, deve perceber que a partir do momento que coloca a sua fé em Cristo, passa a estar associado a Ele. Passa a estar nele. E onde Ele está, nós estamos. O seu estado é nosso, a sua vida é nossa, as suas promessas que são dadas a Ele também são dadas a nós. Primeira razão. Segunda razão. Hoje o crente não está apenas nele, mas foi feito de uma sociedade gigante de todos os crentes, de todos os que colocaram a sua fé em Cristo, no qual Cristo é a cabeça. Este grupo, composto da sociedade gigante, composta por judeus e gentios, por todas as raças, tribos, estratos económicos e culturais, e comandado por Cristo, ou seja, cuja cabeça é Cristo, ou cuja autoridade é de Cristo, é chamado de Igreja. E isto era um mistério, como vamos ver. E isto é o em Cristo, que Paulo fala aqui até a exaustão, 27 vezes nesta epístola. Capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Eu acho curioso, porque Éfeso era uma cidade super rica. Se Corinto era uma cidade rica, Éfeso era super rica. Eu não vou fazer comparações, mas, por exemplo, deixem-me cá fazer uma comparação, eu não queria, porque eu acho que vou dizer disparate. Mas, se achamos o Mónaco rico, então Las Vegas é muito mais rico. É. Portanto, estão a ver a comparação Corinto e Éfeso. Éfeso era a riqueza em excelência. E Paulo dizer o que disse não foi por acaso. Paulo está a dizer, vocês acham que são ricos? Eu quero-vos dizer que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Rico é quem está em Cristo. E dito a crentes que vivem na cidade mais rica do Oriente, é para que eles percebam que não se devem confiar nas riquezas, porque o que é rico é aquele que está em Cristo. Não é por acaso. E quando percebemos o contexto histórico, há versículos que ganham nova vida. Estão a perceber? Versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Vocês queriam que eu falasse da predestinação? Não vou falar. Não tenho tempo. Mas posso dizer apenas uma coisa. O Spurgeon disse isto um dia. Fica aliviado por Cristo me ter escolhido antes de nascer. Porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E ele disse assim, porque se fosse depois jamais me teria escolhido. E o Spurgeon acho que tinha razão. Eu concordo com ele. Eu fico aliviado porque Cristo me escolheu antes de eu nascer. Porque se fosse depois, não sei se ele teria escolhido a mim também.
Deus pretende que todos se salvem. A Bíblia é muito clara. Deus não quer que ninguém se perca e que todos venham ao conhecimento da verdade. Portanto, aquela lógica que Deus escolheu alguns e não escolheu outros, não tem base bíblica. O que é que quer dizer que nos escolheu antes da fundação do mundo? Isto é uma manifestação clara da capacidade de omnisciência que Deus tem em saber quem é que se ia converter no seu livre-arbítrio. E nesse livre-arbítrio, Deus, sabendo quem é que se ia converter, Ele conseguiu imaginar antes da fundação do mundo, conseguiu imaginar antecipadamente todos aqueles que o iriam escolher. E nesse aspecto, elegeu, escolheu, Ele antecipou a congregação de todos aqueles que iriam ser salvos. No final do último estudo, alguém me perguntou, se não me esqueço da pergunta, sobre isto, que Deus está à espera para vir que todos se salvem, ou não está? Eu não sei bem agora qual foi a pergunta, mas será que Deus, o facto de não vir, quando vier, será que alguém mais poderia salvar e não vai salvar? Será que Deus será justo quando vier, cortar a hipótese a alguns? Deus quer que todos se salvem. E eu acredito que Deus, quando vier, Ele virá quando souber que mais ninguém terá a hipótese de salvar, ou que não é conveniente, ou que não vai mesmo acontecer. Porque Deus quer que todos se salvem. Mas isto não está escrito na Bíblia. Isto é uma convicção que eu tenho. Versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Vemos aqui a palavra redenção. Eu já expliquei isto. Redenção é uma palavra grega que fala de comprar escravos no mercado de escravos e conceder-lhes liberdade. Foi isso que Deus fez. Deus foi-nos buscar em nós presos. Okay? A mesma palavra no grego. Que estávamos presos no mercado de escravos, espiritualmente falando, libertou-nos e disse, agora vai. Isto é redimir. Isto é redenção. Ok? E para isso pagou um preço que foi o seu sangue. Preço elevado. Por vezes existe aquela dúvida que vocês nunca tiveram, só eu que tive. Será que eu estou mesmo salvo? Alguns já tiveram, que eu já percebi. Todos nós já tivemos. Será que eu estou mesmo salvo? E esta passagem que irei citar agora, que está no capítulo 1, versículo 12 a 14, vai ajudar. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, em Cristo, ok? Depois que ouviste a palavra da verdade. Ok, o que nos faz estar em Cristo, são parênteses, é fé na palavra da verdade. Primeira questão. O que me faz estar em Cristo é acreditar naquilo que Deus diz, ok? E ter fé nisso. O Evangelho da vossa salvação, lá está. E tendo nele também crido, nesse Evangelho, nessa verdade, nesta palavra, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ok? Versículo 14. O qual é o penhor ou a garantia, o Espírito Santo é a garantia da nossa herança. Quero-vos dizer que a partir do momento que nós nos salvamos, existe uma coisa chamada Espírito Santo, que é a maior garantia possível de que nós somos salvos. E, portanto, se nós temos o Espírito Santo, nós não vamos deixar de o ter, independentemente de como agimos depois. Já vamos falar depois sobre isso. O Espírito Santo está cá, é uma garantia. O diabo é hábil a tentar nos convencer que nós não estamos salvos, é que não fizemos o suficiente. Façam como eu, quando era mais novo, há muito tempo atrás. Uma vez estava tão farto de ser acusado de ser a salvo ou não, peguei um bocado de um pauzinho e espetei ao lado da rua, lá da minha casa, e disse assim, olha, a partir deste momento, se eu tiver dúvidas, vem cá ver o Paulo. E volta e meia tinha dúvidas e ia lá ver, naquele momento eu já me converti. Eu converti-me com 7 anos. Mas volta e meia dizia, eu era muito miúdo, eu não me converti a sério. Aquilo não foi bem feito, de certeza. Mas eu tenho a certeza que foi naquele momento. E, portanto, não me perguntem como, mas a minha simplicidade foi quando tive 7 anos. E o que é importante é que vocês têm dúvidas, façam outra vez. Mas as vezes que forem necessárias, não deixem de o fazer. É melhor fazer mais do que a menos. Confessem a Deus que Ele é o vosso Salvador e reconheçam que Ele é o vosso Salvador. Fé na palavra de Deus, isso é que é o mais importante. Mas não se deixem enganar, nós temos o Espírito Santo cá dentro como garantia da nossa salvação. Versículo 19 a 20. E qual a substante grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando entre os mortos e pondo à sua direita nos céus. Quando lemos que o que ressuscitou Cristo é o mesmo poder que está ao nosso dispor, nós devemos começar a deixar de andar tão cabisbaixo e se calhar procurar mais Deus, porque Deus tem se calhar um poder secreto que nós não estamos a utilizá-lo. Vocês têm noção do que isto é? O poder que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo da morte está disponível para nós hoje. Acho que muitas vezes a gente não sabe o que tem nas mãos. Porque se estivermos cientes do que está aqui, se acreditarmos no que está aqui escrito,
nós vamos ficar no mínimo assustados quando não aproveitamos esse poder. Somos loucos. E, portanto, isto deve nos levar a não darmos com medo e a confiarmos mais em Deus, porque temos um poder fantástico à nossa disposição. Ok? Capítulo 2. Paulo nos apresenta, aqui neste capítulo, versículo 1, é mais fácil. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Este capítulo fala-nos da passagem da morte para a vida. E o versículo 1 começa logo assim. Ele deu-nos vida quando nós estávamos mortos. E nós recebemos vida quando nos convertemos. Nós, quando nascemos, ok? Ouçam que isto é importante. Não se distraiam com as crianças, que elas fazem sempre o barulhinho normal, é mesmo assim. Nós, quando nascemos, nós aos olhos de Deus nascemos como mortos. Epá, o que estás para aí a dizer? É verdade. Todos nós nascemos como mortos. Porquê? Porque Deus, quando observa o homem, conclui se o mesmo está vivo ou não está vivo, pela existência ou não do Espírito Santo nele. E como nós, quando nascemos, não temos o Espírito Santo, o penhor da garantia da fé, aos olhos de Deus nascemos como mortos. E se não nos convertemos, nós continuamos como mortos. Entendem? E o que a Bíblia nos diz foi que Deus nos vivificou, estando nós mortos. Porque nós nascemos necessariamente mortos aos olhos de Deus, desconectados com Ele. E eternamente condenados. E se não fizermos nada no processo, nós continuamos nesse estado de morte. Ok? Que vem desde Adão. Eu não resisto. Eu ali diz uma coisa muito gira. Há muita coisa que eu digo que não vem de mim, que eu vejo, não é? Não vou assumir os louros de tudo aquilo que eu digo. Há muita coisa. E esta aqui eu li de alguém que dizia, quando... vocês lembram-se que Deus no Jardim do Éden era como se fosse o grande jardineiro a cuidar do jardim, não é? Ele cuidava e visitava na viração do dia ao jardim, etc. É curioso, quando Jesus ressuscita, ele também é confundido como jardineiro. Já pensaram nisso? Jardim antes do pecado e depois da ressurreição jardim outra vez. É como se fosse tudo reposto o que foi perdido em Adão. Estão a perceber? Está a pano para mangas, mas não vai ser hoje. Até que existe, versículo 4, mas Deus. É como se no meio da desgraça, no meio da morte, aparece mas Deus. Ou seja, e Deus entra em ação e resolve o problema. Foi isso mesmo que aconteceu. Existe esta conjugação mas Deus é apresentada 45 vezes nas Escrituras. É como se 45 vezes Deus tivesse que entrar em ação e de repente salvar o dia. É o que mas Deus significa. Entendem? E mas Deus fez o quê? Que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com o que nos amou, estando nós ainda mortos, nascemos como mortos, continuamos como mortos, em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou, juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando é que Deus nos amou? Quando nós nos portámos bem? Quando é que Deus nos amou? Quando nós fomos amáveis? Quando é que Deus nos amou? Quando nós lhe obedecemos? Deus nos amou quando? Quando é que está aqui escrito? Estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Foi aí que Deus nos amou. E isto é especial. Ok? Partimos todos do mesmo estado. Mortos. Deus nos viu a todos como iguais. Mortos. Porquê é que depois, quando nos salvamos, achamos que uns são superiores aos outros? Se nós partimos da mesma meta, iguais perante Deus, como mortos, porquê é que depois de salvos, achamos que na igreja há uns melhores do que outros? O estágio é igual. Para Deus somos todos iguais. Partimos de igual forma e continuamos de igual forma, e o que nos dá especial importância é o Espírito Santo que habita em nós. Ponto. Ok? Todos partimos da mesma condição. E pelo sangue de Cristo fomos feitos participantes de Cristo, sem diferença entre povos, entre judeus e gentios. Vemos isso no capítulo 2, 11 a 14. Lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne. Ele está a falar, atenção, para gentios. Os Efésios não são judeus. E Paulo está a dizer, noutro tempo, eram gentios na carne. Ou seja, vocês viviam como gentios na carne. Ok? Eles continuam a ser gentios, mas são no espírito. E chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo seu sangue chegastes perto.
porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e derrubando a parede de separação que estava no meio. Esta parede de separação, só uma pequena nota. Esta parede, no fundo, pode ser duas coisas. Eu inclino mais para a segunda. A primeira, há quem diga que havia no tempo antigo, dos outros de Herodes, então era gigante, segundo os entendidos, uma parede que separava os judeus dos não-judeus. Ok? Também havia uma secção para homens e para mulheres, mas havia uma parede. Será que Paulo está a falar nessa parede que possa ter sido destruída a partir do momento que entrou em que tudo isto apareceu, esta revelação? Eu não creio que seja isso fisicamente. O que eu creio é que o que Paulo está a dizer é que em volta de Israel é como se existisse uma parede que considerava apenas as bênçãos só para eles. Essa era uma parede da lei, composta pela lei, ok? Que retia a bênção só para Israel. A lei, sendo derrubada pela graça, é derrubada, ela cai. E essa bênção que a lei prendia só para Israel passou a ser acessível a todo o mundo. E essa parede foi destruída. Conseguem-me entender? A parede é a lei, que é a parede que continha a bênção só para Israel, a relação preferencial entre Israel e Deus, a parede sendo destruída, essa lei sendo abolida, que continha a bênção só para Israel, a bênção se espalha para o resto do mundo. E é o que Paulo está aqui a dizer, todo o qual ambos os povos fez um, derrubando a parede, ok? E concedendo as bênçãos e as alianças da promessa àqueles que estavam sem esperança. Capítulo 3. Entramos a fundo no tema da Igreja Corpo de Cristo e a palavra mistério aparece aqui várias vezes, deriva da palavra mysterium do grego, que aponta para algo novo, que estava oculto, que só agora é dado a conhecer. Versículo 3. Como foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi? Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros nos séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo, pelo Evangelho. Como antes um pouco vos escrevi, ok? Este mistério manifestado pela revelação. Este mistério foi revelado a Paulo. Pela revelação a ele. E, portanto, o conteúdo do mesmo, se foi revelado o mistério, que é uma coisa que não se... O mistério é uma coisa que não se conhece. E se foi revelado a Paulo, ele não podia ser conhecido antes. E por isso é que é mistério. E não era conhecido por ninguém antes. O mistério, eu quero-vos dizer, nunca foi a salvação dos gentios. O mistério é o quê? É que os gentios vão se salvar? Não, isso já vinha sido prometido do Velho Testamento. Vocês já têm um PhD em Velho Testamento, certo? É que já vimos de Gênesis até ao final. Portanto, vocês já viram várias vezes, várias promessas de que Israel seria um canal de bênção para os gentios, certo? Então a ideia de que os gentios seriam salvos e abençoados não é um mistério. Porque isso era óbvio, já se sabia. O mistério, verdadeiramente, não é que os gentios seriam salvos. Era que os gentios e os judeus estariam no mesmo patamar perante Deus, iguais perante Deus, participantes de mesmas promessas, do mesmo corpo no qual Cristo é a cabeça. E isto é um mistério. É muito além do que... Porque eu podia dizer, eu vou abençoar os gentios pelos judeus, mas os judeus estão aqui e os gentios estão aqui. E eles apanham das migalhas que caem e são abençoados. Mas mistério não é isso. Mistério é puxar os gentios para cima, colocá-los lado a lado e dizer assim, meus amigos, agora vamos todos comer à mesma mesa. Nem como das migalhas caem do chão. Percebem? E isto era mistério. Ou, há quem diga disto de uma forma muito mais resumida, mistério é quando judeus e gentios jamais se podem salvar sem Cristo. Os dois. Está resumido o que é mistério. Quando judeus e gentios, os dois, não se podem salvar, os dois, sem Cristo. E isso fala no resumo, tudo muito resumido. Parte prática. E agora vou dedicar na parte prática que eu acho muito importante. E esta também é, mas a parte prática é que põe tudo isto em marcha. 4 a 6. Leiam 4.1. Rogo-vos, pois. Vocês, quando leem esta palavra, rogo-vos, pois, lembram-se de uma passagem? Vou dar uma pista. Romanos. Rogo-vos, pois. Romanos 12? 12.1. Rogo-vos, pois. É curioso. Paulo, quando fala em Romanos 12, rogo-vos, pois, era uma conclusão da teoria toda e da doutrina toda que vinha de 1 a 11. E chega ao 12, até ao fim, prática.
em função daquilo que eu já vos expliquei de 1 ao 11, Paulo aos Romanos, agora rogo-vos, peço-vos, imploro-vos, em função de tudo isto, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Estão a ver? Uma conclusão prática. Se Paulo não escrevesse esta carta, nós percebemos que ele tinha escrito. A lógica é a mesma, a estrutura é a mesma. Teoria, doutrina, prática. Rogo-vos, pois, em função do mistério, das bênçãos que agora vocês têm, estarem a ser equiparados aos judeus, e toda esta revelação fantástica, rogo-vos, pois, o preço do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Paulo diz aqui que o que sabemos deve terminar como andamos. O que sabemos deve terminar como andamos. E quanto mais sabemos, melhor devemos andar. Uma aplicação. Todos seguramente já viram aquelas caixas de cigarros em que aparece aquelas letras garrafais, fumar mata, ok? E aquelas imagens assim creepy, horríveis, de gente com problemas e buracos na garganta. Não estou a falar chinês para vocês, para não? Ok, estou a falar, vocês percebem. Mas porquê é que há pessoas que não deixam de fumar? Que leem aquilo, fumar mata, veem aqui as imagens e continuam a fumar. Isto é uma ilustração de que muitas vezes nós sabemos tudo e continuamos a fazer o que queremos. É ou não é verdade? Podemos saber os 3 capítulos de Efésios de trás para a frente, mas se não ligarmos ao de 4 ao 6, aos olhos de Deus é como se não soubéssemos de nada. Porque de 1 a 3 fala-nos do que devemos, de como devemos andar. E do 4 ao 6 devemos de facto como é que andamos em função do que sabemos. Bem importa a mim se eu sei o que faz bem e o que faz mal, se depois não o faço em função disso. Podemos ser a igreja do mundo que melhor conhece a doutrina, mas se não vivermos em função da doutrina, nós não a conhecemos de facto. E Efésios é espetacular. Divide isto de uma forma fantástica. Põe a parte da doutrina nos primeiros 3 capítulos e depois concentra-se na parte de como é que nós devíamos viver em função do que sabemos. E muitas vezes concentramos só em acumular teoria, acumular doutrina, acumular conhecimento doutrinal. Irmãos, não devemos sentir bem com isso só. Isso não é suficiente. Então e como é que nós devemos andar em função disso? Paulo diz, ok, vocês sabem isto tudo. Rogo-vos agora que andeis em função disso. E vamos ver como é que nós devemos andar em função disso. Uma igreja jamais estará saudável se não estiver doutrinalmente sólida. Mas também não é menos verdade que uma igreja que doutrinalmente está sólida não é necessariamente uma igreja saudável. Como é que nós vivemos em função do que sabemos? Ok? Paulo concretiza como é que deve ser o nosso andar. Aliás, a palavra que aparece aqui mais, agora do 4 ao 6, é andar. Andar. E há bocadinho o Nando falou sobre o andar. Falaste ou não falaste? Ou liste neste versículo do andar. Falaste do andar. Do 4 ao 6 é andar. É andar. É como se estivéssemos na escolinha a aprender os 3 capítulos. E agora do 4 ao 6 é andar, em função daquilo que sabemos. Andar, andar, andar. Olha, querem um exemplo? 4:2. Com toda... 4:1. Que andeis como é digno da vossa vocação. Depois... 4:2. Como é que eu devo andar? Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, Paulo diz, isto é interessante, eu vou ter que acalmar que eu estou muito acelerado. E depois vocês não percebem as coisas. E depois eu falo de rápido demais e depois fico chateado por falei rápido demais. Vamos lá reparar, acalmar um bocadinho. A doutrina do mistério não é só a doutrina do mistério que nós conhecemos. Isto também é mistério. E isto nós nos esquecemos. Porque Paulo falou no mistério todo para que depois nós sejamos capazes de fazer isto. Humildade, mansidão, longanimidade, suportando-nos aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vocês têm noção disto? Se nós não cumprimos isto, nós não percebemos o que é a verdade do mistério. Já eu sei que é a verdade do mistério, é o corpo de Cristo e Cristo a cabeça. Pois é, mas depois o resto não sei, não faço, não vivo, não ando. Sabe uma coisa? Sabemos zero de verdade do mistério. Não sejamos crentes inchados. Eu não estou a falar que o somos. É um alerta para não sermos. Porque se não vivemos esta parte aqui, nós não sabemos o que é a verdade do mistério. Versículo 15. Acho que é o 15. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo aquilo que... Não é que eu tenho aqui mais andares. Onde é que eu tenho isso? É o 4:15. Acho que é o 4:15. Antes, seguindo a verdade e amor, crescemos em tudo que é a cabeça de Cristo. Não é. Porque há uma outra tradução
5? 5. Eu tenho aqui vários andares. Ok, tenho aqui outros. 4, 17. E digo isto, e testifico do Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido. E tinha outros para citar, mas eu vou ter que passar à frente. É o andar. Eu já falei sobre isto. Uma coisa importante agora. Eu mais estou a terminar, está bem? Não se preocupem. Quando nos convertemos, nós saímos da multidão. Mas tirar a multidão de nós é que é difícil. E o que Paulo está aqui a dizer é: andemos como é digno que fomos chamados. Não andemos como aos outros. Porque é possível nós, crentes, andarmos como aos outros. Porque quando alguém diz: ouçam, vocês agora são pais e dizem aos seus filhos: tu não faças aquilo. Tu não faças aquilo. Porquê é que ele diz isso? Porque é possível o filho fazer aquilo. Porque se não dizer não faças, é ridículo. Quando Deus diz não andem como aos outros, é porque é possível nós andarmos como aos outros. É possível nós fazermos os mesmos disparates do que os outros, sendo crentes. Ok? E por isso é que é importante percebermos isto. E não andeis mais como andam também os outros gentios, é o que está aqui a dizer. Ok? Quando nos desligamos de Deus, podemos fazer tudo o que os outros fazem. E isto é grave, porque a nossa responsabilidade perante Deus é enorme. E Deus vai nos responsabilizar por isso. Agora, é o poder de Deus que nos permite andar. Este andar não vem de nós, não temos capacidades para isso. Há uma passagem que eu não li, mas que estava no 3:20, que diz assim: aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. É o poder que em nós opera que nos faz andar bem. E agora vou andar como deve de ser, eu sei a verdade do mistério, agora vou fazer isto. Não, esqueçam. Tem que ser diariamente, conectarmos com Deus e Ele que nos dá a força diariamente. É um dia de cada vez. A vida cristã não é semana a semana, não é mês a mês, é um dia de cada vez. Se eu não vou buscar Deus amanhã, vou estar mais fraco, vou fazer disparates. É um dia de cada vez. E um dia de cada vez Deus vai nos dando o que precisamos para andar. Como é que vamos fazer? Não nos preocupemos. Isso é com Deus. A nossa função é chegarmos a Ele. O poder vem dEle. E muitas vezes nós complicamos tudo. Queremos fazer uma guideline, um mapa. Eu tenho que fazer a minha fé assim, assado. Vamos esquecer isso. Deus sabe como é que há de fazer. Deus é Deus. A nossa função é aproximarmos dEle. Depois, o que Ele vai fazer, isso é com Ele. Não é connosco. No capítulo 5, temos a lógica do andar também e de viver no caminho de Deus. 5:1. Reparem, como é que o 4 diz? Rogo-vos, pois, para que andeis. 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus. Estão a ver a igualdade da coisa? Hajam em conformidade com o que sabem. Vivam uma vida que reflita Deus. Que sejam imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor. Lá está o andar. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta de sacrifício a Deus sensual. Vocês têm noção que Efésios tinha esta ligação do 4 ao 6 em relação ao primeiros 3? A ligação entre o andar e aquilo que sabemos da verdade do mistério. Isto é essencial. É muito importante. 5:8. Porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Andar. No restante capítulo 5, Paulo aborda a questão entre os casais e relação em casa. É muito claro o que Paulo quer dizer. E vou sintetizar, eu estou a terminar, está bem? O que quer dizer é muito simples, depois podem ler com calma. Se o cristianismo não funciona em casa, ele não funciona. Se queremos andar bem, e se nós não andamos bem em casa, não andamos bem em lado nenhum. E por isso é que Paulo põe aqui a casa, aqui no meio. A verdade do mistério pode estar na nossa cabeça. Mas se nos devoramos uns aos outros em casa, a gente não percebe nada da verdade do mistério. Ok? Paulo apresenta um modelo que todos devem seguir nas nossas casas. E está aqui no restante capítulo 5. Eu convido-vos a ler. Eu não tenho tempo mesmo. Capítulo 6. Então, a terminar. Quando nós recebemos a verdade doutrinal, as bases da nossa fé, a verdade do mistério, ok? E quando nós começamos a querer andar, 4 e 5, encontramos o capítulo 6. O que é o capítulo 6? É a reação do diabo. E por isso é que precisamos da armadura. O facto de termos combates quer dizer que estamos no bom caminho. Quer dizer que já ouvimos, compreendemos e que estamos a andar. O diabo não combate quem está sentado. O diabo combate quem percebe as verdades e quem anda.
A quem não anda, o diabo não combate. Uma pessoa que não faz nada na fé, não precisa de armadura nenhuma porque não é atacado. Vai ser atacado de quê? Não faz nada. O diabo preocupa-se com aqueles que sabem, 1 a 3, que andam, 4 e 5, que depois apanham os dardos e precisam de armadura. E esses precisam de se proteger. Já viram a forma harmoniosa como o Efésios está criado? Que reflete o andar de um cristão? Então, 6:10. 6:10. No demais, irmãos, fortalecemos no Senhor. Lá está. É no Senhor que devemos nos fortalecer. E na força do seu poder. Não se deve preocupar com a armadura. Quem é que começa? Agora vem a couraça, quando é que vem o capacete, quando é que vem esqueça, isso é com Deus. Ele é que equipa. Já deve-se procurar é depender dele. Revesti-vos toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo é astuto com aqueles que andam. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Termino dizendo isto, o que eu já disse e reforço. O nosso foco deve passar por nos fortalecermos em Deus cada dia. E Deus, e somente Deus, nos dará aquilo que nós precisamos para enfrentar cada batalha. Que o Senhor nos abençoe. Efésios está feito em modo voo. Se tiver alguma dúvida, estão à vontade.